Fala, amiguinhos, tudo bem com vocês? Estreando o nosso novo formato da segunda-feira do nosso canal. Todas as segundas agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre os assuntos que foram falados nas quintas-feiras anteriores. E para começar, vamos aprofundar um pouco mais sobre vetores. Então bora lá, porque hoje vai ter muito caderno e vamos falar sobre vetores e os cálculos realmente em cima disso, tá? Vamos bora lá. Bom, para começar, vamos falar um pouco com a Bill. Bill, você pode nos falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, por favor? O Teorema de Pitágoras é uma das descobertas mais fundamentais e famosas da matemática. Ele estabelece uma relação entre os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo reto, 90 graus. O teorema diz o seguinte: em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, chamados catetos. Este teorema tem aplicações em várias áreas da matemática e da física. Além disso, é usado em muitos campos práticos, como na engenharia, para calcular distâncias, encontrar medidas desconhecidas em triângulos retângulos e até mesmo na computação gráfica, para determinar distâncias e ângulos em sistemas de coordenadas. É uma das ferramentas fundamentais para resolver problemas geométricos e aplicar conceitos matemáticos em situações do mundo real. Obrigado, Bill. Amiguinhos, então vamos começar agora com vetores, o cálculo, propriamente dito, dos vetores. Tá? Então vamos começar com um exemplo. Exemplo, a gente tem um vetor 3D, em que o x é 5, o y é 2 e o z é 1, certo? Vamos começar a plotar isso então no gráfico, para a gente começar a entender os cálculos, tá? Então aqui a gente tem o gráfico, vamos começar a plotar ele no gráfico. Esse daqui, em verde, é as 5 unidades no eixo X. Lembrando que sempre estou começando da origem, tá? Essas são as 2 unidades do eixo Y. E essa é a uma unidade do eixo Z, tá? Ok, e como que a gente acha? Isso tudo a gente vai fazer o cálculo para o quê? Para a gente achar a magnitude. E como a gente faz para achar a magnitude disso? Se fosse um 2D, um vetor 2D, a gente usava a regra do paralelogramo. Como é um vetor 3D, a gente vai usar a regra do paralelepípedo. Então, bora lá. Então, a gente tem esse paralelepípedo que em cima dele a gente vai fazer nossas projeções, ok? Então, vamos supor, a gente já tem o eixo X que está no lugar correto, só que vocês conseguem ver que pelo paralelepípedo, pela regra das retas paralelas, o AE é igual a DH. O AE é igual a DH. Então, eu posso transportar o AE para cá, certo? Fazendo isso, o que nós temos? Então a gente tem o AD mais o DH igual ao quê? Ao AH. Concorda comigo? Então ele é igual ao quê? A esse vetor aqui. Esse vetor em vermelho. Certo? Agora tem uma outra projeção que a gente pode fazer. Vocês concordam comigo que o vetor AB é igual ao vetor HG? Então vamos fazer essa projeção também? Então tá aqui. Então agora que vocês concordam também que a gente consegue fazer mais uma soma, que é o AH mais o HG, então vamos fazer essa soma, que é essa daqui. O AH mais HG é igual ao AG. E o que é o AG? O AG é justamente o nosso vetor. O tamanho, o comprimento desse vetor, o comprimento da seta, é justamente a nossa magnitude. Certo? Então o AG ele é a nossa magnitude. Ok, legal. Mas como que eu calculo isso? Como que eu vou calcular isso? Então bora lá. Nós vamos usar para isso o Teorema de Pitágoras. Vamos separar aqui para a gente facilitar e não ficar uma bagunça. Então nós temos um triângulo retângulo, certo? E aonde que são? Aonde nós estamos vendo aqui o primeiro triângulo retângulo para a gente fazer as contas? Aonde? São esses daqui, certo? Vocês concordam comigo que o AD e o DH são os catetos desse triângulo?
E o AH é a hipotenusa, certo? Então agora, vamos tirar a indicação dos nossos pontos e vamos botar os valores. Então assim, o cateto aqui, o cateto adjacente, ele é o 5, que é o AD, e o cateto oposto, ele é o Y, certo? Que é o 2, que é o DH, tá? Então aqui, esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, porque nós estamos falando de um paralelepípedo. Então, como que a gente faz? Como que a gente resolve isso, né? Pelo Teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado, cateto adjacente ao quadrado, mais cateto oposto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Certo? Então, bora lá. Vamos resolver, então, esse daqui. Então, como que a gente vai resolver esses cálculos? Da seguinte forma. O 5 é um dos catetos, então é 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que o 2 é o valor do outro cateto, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o AH. Só que a gente vai passar o quadrado que estaria aqui, a gente passa para lá como raiz quadrada. Então, o nosso AH vai ser 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, isso tudo raiz quadrada. E qual que é o resultado disso? Aproximadamente 5,385. Tá? É um número quebrado gigante, mas aproximadamente dá isso. Certo? Ok, já temos o valor de AH. Agora, com o valor de AH, a gente pode resolver a segunda equação, que é AH mais HG, e dando AG. Então, bora lá. Vamos resolver isso? Então, aqui, plotando a nossa equação aqui, do jeito que a gente fez aqui em cima. Então, é um cateto, que é esse daqui, AH é um cateto, o HG é o outro cateto, e esse aqui, esse ângulo aqui, esse vetor formado pelo AG, é a nossa hipotenusa. Então, a gente vai fazer com 5,385 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual ao nosso HG, o nosso AG, que é aproximadamente 5,4771. Então, essa é a resposta do nosso AG. Ok? E o que é essa resposta? Isso daí é o quê? A nossa magnitude. Então, isso tudo é a nossa magnitude. Tá? Ou seja, é o tamanho dessa seta roxa. É esse tamanho aqui, ó. É o tamanho dessa seta roxa no nosso gráfico. O tamanho dela é 5,4771. Ok? É muita, é muita conta, muito vai e vem, tal. Não tem um jeito de simplificar isso? Calma. Tem um jeito de simplificar. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês. Esse aqui é o Afonsinho, o nosso estagiário. Dá um oi para eles, Afonsinho, por favor. Opa, Bom, então vamos lá, voltar para cá. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Como que é o jeito? Extrapolando o teorema de Pitágoras para o 3D. Esse jeito que a gente estava fazendo, de cateto ao quadrado mais cateto igual a hipotenusa ao quadrado, é para o 2D. E como que é a fórmula para o 3D? Vamos chegar nessa fórmula que vocês vão entender. Então a gente tem a fórmula que a gente já conhece, que é hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, certo? E a gente tem, então, passando o quadrado para cá e virando raiz, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a A, que A é a nossa hipotenusa, certo? Mas vocês concordam que se a gente tem AH aqui e se a gente tem AH aqui, a gente pode botar uma fórmula dentro da outra, substituir aqui esse H por esse daqui? Então vamos fazer isso? Então é o seguinte. Vamos fazer esse daqui então, essa parte aqui, essa fórmula agora. Que é o quê? A ao quadrado, certo? Que é esse aqui é o nosso A. Então, A ao quadrado mais Z ao quadrado, esse aqui é o Z, é igual a magnitude ao quadrado, certo? Passando tudo e substituindo o A, então a gente tem essa fórmula aqui. Essa fórmula é a nossa fórmula de Pitágoras para o mundo 3D, que é o quê? Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Essa aqui é o nosso AG, que é uma magnitude.
Entendeu? Com essa fórmula, é bem mais rápido para a gente achar as coisas. Não precisa fazer aqueles 2 caminhos que a gente tinha feito antes, sabe? O que a gente pode fazer é todas essas formas. Então aqui ficaria o quê? Ficaria aqui 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz disso dá a nossa magnitude. Certo? Bom, galera, a gente já viu então como calcula a magnitude, certo? Mas uma coisa também importante, muito importante de vetor, é a normalização. Então vamos entender como que funciona isso. Então bora lá. O vetor, ele é formado por 2 elementos, tá? A direção e a intensidade ou magnitude ou o tamanhozinho da flecha, tá? Isso é a intensidade dele, ok? E como que a gente faz para normalizar um vetor? Para normalizar um vetor, a gente simplesmente tem que igualar a intensidade a 1. Ou seja, se a gente iguala a intensidade a 1, só sobra no vetor a direção. Então vamos supor que a gente tem um objeto dentro da Unreal. Vamos supor que a gente fez um jogo em primeira pessoa e você dá um tiro numa latinha, tá? E você quer saber para que direção a latinha foi, certo? Não importa a velocidade que ela foi. Você quer saber a direção que a latinha foi quando você acertou o tiro nela. Como que você faz isso? Você dá um get velocity, que você tem, então, a direção e a intensidade, ou seja, o quanto ele foi para aquela, o quão rápido ele foi para aquela direção, através do get velocity, ok? E aí você normaliza essa velocidade, fazendo com que você extraia a intensidade e deixa apenas a direção. Então é para isso que serve normalizar. Esse é um exemplo, claro, de que serve para normalizar um vetor. Então vamos para o nosso exemplo aqui, para vocês entenderem. Vamos lá, a gente tem um vetor, aquele mesmo vetor, que o x é 5, o y é 2 e o z é 1. Pelos cálculos, a gente sabe que esse vetor, a magnitude dele, pelos cálculos que a gente acabou de fazer na folha anterior, a gente sabe que a magnitude dele é 5,4771, certo? Ok, a gente sabe que então a magnitude dele é 5,4771, certo? Só que como que a gente faz para essa magnitude virar 1? Como que a gente faz para um número virar 1? É dividir por ele mesmo, certo? Então o que a gente faz? A gente pega e divide tudo por 5,4771. Certo? Fazendo isso, a gente normaliza o vetor. Então a conta do x dá 0,9129, essa divisão. A do y dá 0,3651 e a do z dá 0,1826. Ok? Então, é isso. Então, para a gente tirar a prova, ver se é isso mesmo, se está certo, é só a gente fazer essa conta. Só a gente achar o vetor resultante, a magnitude dele. Fazendo essa conta, a gente vai achar que é 1. Entendeu? Com aquela fórmula de Pitágoras ao cubo, que é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado mais o terceiro cateto ao quadrado, raiz, isso aqui tem que ser igual a 1. A gente faz essa conta, vai ser 1. Isso significa o quê? Que a gente normalizou o vetor. E para que serve normalizar o vetor? É para aquilo que eu falei. Quando você precisa somente da direção e você não quer a intensidade. Então, por exemplo, você quer a direção para onde um elemento foi e não quer, não importa o quão rápido ele foi para aquela direção, ok? Então é para isso que a gente normaliza, certo? Bom, gente, nosso vídeo acaba por aqui. Esse é um vídeo um pouco mais curto, mas é um vídeo só de caderno. É um vídeo só a gente entrando mais a fundo em vetores. Amiguinhos, não esquece de deixar seu like, curte o canal, se inscreve e compartilha, ok? Isso ajuda bastante o canal. Valeu, galera. Um abraço para vocês, amiguinhos.